Você já se perguntou por que Satanás teria se interessado no corpo de Moisés após sua morte? Esse evento curioso, mencionado apenas uma vez na Bíblia, levanta questões fascinantes sobre o que pode ter ocorrido nos bastidores espirituais. No vídeo de hoje, vamos explorar essa passagem enigmática e entender os possíveis motivos que levaram a essa batalha espiritual. Sejam bem-vindos, este é o Mistérios da Bíblia. Para entender essa história, precisamos começar pelo relato da morte de Moisés, que está em Deuteronômio 34. Após conduzir o povo de Israel por 40 anos no deserto, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. Mas, devido a desobediências passadas, Moisés não teria permissão para entrar nela. Ele morreu no monte, e o próprio Deus cuidou de seu sepultamento. Porém, o local exato de seu túmulo nunca foi revelado. A grande questão surge quando lemos o versículo 9 do livro de Judas, no Novo Testamento. Lá, o autor menciona uma disputa espiritual. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Essa breve passagem é a única menção dessa batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que Satanás estaria tão interessado nisso? E por que Miguel, um dos mais poderosos anjos de Deus, foi enviado para lidar com essa questão? O papel de Moisés no plano de Deus. Primeiro, precisamos entender a importância de Moisés no plano divino. Ele foi o grande libertador de Israel, liderando o povo da escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida. Além disso, ele foi o mediador da lei de Deus, sendo o canal pelo qual Deus deu os 10 mandamentos e outras leis fundamentais para o povo. Satanás, como o adversário de Deus e de seu plano de redenção, poderia ter muitos motivos para tentar desacreditar Moisés. Se o corpo de Moisés fosse encontrado, Satanás poderia usar isso para distorcer a história e fazer com que o povo caísse na idolatria, adorando Moisés como uma figura divina, o que seria contra a vontade de Deus. A disputa espiritual. Mas por que Satanás precisava do corpo de Moisés? Uma teoria é que Satanás sabia que Moisés era uma figura extremamente respeitada e amada por todo o povo de Israel. Se ele conseguisse usar o corpo de Moisés de alguma forma, poderia gerar adoração indevida e desviar os israelitas do verdadeiro Deus. Além disso, Moisés era um símbolo da antiga aliança entre Deus e o povo. Satanás, sendo o grande opositor do plano de redenção, poderia querer manchar esse símbolo, talvez apresentando o corpo de Moisés como uma forma de desacreditar a ressurreição e enfraquecer a fé do povo na promessa de Deus. Outro ponto é que Satanás, sendo o acusador, poderia estar tentando usar os pecados de Moisés contra ele. Embora Moisés tenha sido um grande líder, ele também cometeu erros. Ele foi impedido de entrar na Terra Prometida por desobedecer a Deus em um momento de ira, quando feriu a rocha em Meribá, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Satanás poderia estar tentando usar esse pecado como base para reivindicar o corpo de Moisés e acusá-lo diante de Deus. A resposta de Miguel. O que torna essa história ainda mais intrigante é a reação do arcanjo Miguel. Em vez de discutir diretamente com Satanás ou confrontá-lo com acusações, Miguel simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Essa resposta é significativa. Mostra que, mesmo Miguel, um dos anjos mais poderosos, não ousou enfrentar Satanás por conta própria. Ele confiou na autoridade e no poder de Deus para lidar com o inimigo. Isso revela que a luta espiritual não é apenas entre anjos e demônios, mas envolve a autoridade divina e o propósito de Deus. O desfecho e lições espirituais. A Bíblia não nos dá detalhes sobre como a disputa foi resolvida, mas a resposta de Miguel sugere que a autoridade de Deus prevaleceu. Moisés aparece novamente no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, ao lado de Elias, conversando com Jesus.
Isso indica que Moisés foi ressuscitado ou transladado, o que dá ainda mais peso à importância do seu corpo. Essa história também nos ensina sobre a natureza da batalha espiritual. Satanás está sempre buscando maneiras de nos acusar, de nos desviar e de usar nossos erros contra nós. No entanto, como Miguel mostrou, a verdadeira força está em depender da autoridade de Deus. Conclusão. A disputa pelo corpo de Moisés revela muito sobre o conflito espiritual que ocorre nos bastidores. Satanás queria usar o corpo de Moisés para seus próprios fins malignos, mas Deus, através do arcanjo Miguel, impediu isso. Moisés continuou a ser um símbolo de fé e obediência, aparecendo na transfiguração como um testemunho de sua importância no plano de redenção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre mistérios da Bíblia e questões espirituais profundas. Até o próximo vídeo.